De um curso em milagres, aqui pela jornada do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram, despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos vocês também do YouTube, do canal Despertar do Ser. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque as lições de um curso em milagres são diárias. E para quem não conhece ainda, Um Curso em Milagres é um livro, é um documento espiritual que nos ajuda tanto com a parte teórica quanto com a parte prática para a gente treinar a mente a fazer uma transição de sistema de pensamento, o qual a gente sempre se identificou, desde que a gente se conhece por gente, com um sistema de pensamento direcionado pelo sistema do ego, pelo sistema de separação. E a gente faz uma transição junto com Jesus, que é o autor de Um Curso em Milagres. É um Jesus que não é aquela figura bíblica, porque ele inclusive corrige muitas crenças equivocadas que a gente tem a respeito do que a Bíblia traz, mas esse novo sistema de pensamento que Jesus nos ensina a acessar é o sistema de pensamento do Espírito Santo, que corrige todos os equívocos da nossa mente, todas as coisas equivocadas que a gente já aprendeu sobre a nossa identidade, sobre o mundo, sobre Deus, e ele vai nos treinando até que a gente vá aprendendo a se desidentificar de um corpo, de uma personalidade e de todo esse sistema de pensamento egóico que só nos leva ao sofrimento, à desilusão, à dor. Então, meus queridos, se vocês gostam desses assuntos de espiritualidade, unicidade, não dualidade pura, que é o que Um Curso em Milagres ensina pra gente. Não dualidade quer dizer o quê? Quer dizer que tudo o que não for luz, na verdade, é um sistema de pensamento ilusório, né? Então, tudo que for dual é ilusório, não existe, foi inventado por parte da nossa mente que em algum momento, vamos dizer assim, nas nossas palavras hoje em dia, pirou o cabeção. Então, se inscreva no canal, porque a parte prática de Um Curso em Milagres, que são os exercícios onde a gente pratica a mensagem de Jesus, para que a gente vá se identificando cada vez mais com a nossa mente certa. Essa prática é diária, então a gente tem 365 lições. Hoje a gente vai fazer a 129. Então, se você está chegando aqui agora, eu diria para vocês que o melhor que você tem a fazer é ir lá começar pela lição 1. Mas se você sentir de ficar aqui hoje, também não tem problema, tá bom? Não há nenhum tipo de informação aqui que você não possa já receber se aqui você chegou. Não há erros na salvação, como diria Jesus. Então, a gente sempre começa nos entregando esse momento de estudos, entregando a nossa disponibilidade a Jesus e ao Espírito Santo, a nossa sinceridade de querer aprender com Ele, de fazer toda essa transição desse sistema de pensamento egóico para o sistema de pensamento ilusório, para um sistema de pensamento que só nos traz a verdade de quem a gente é. Mas para isso a gente precisa deixar todas as bagagens fora da sala de aula. A gente entra na sala de aula com Jesus e com o Espírito Santo livre de qualquer bagagem, em disponibilidade de se desapegar de todas as crenças
preconceitos e julgamentos pré-estabelecidos, porque a gente chegou à conclusão de que essas nossas crenças não nos levaram a lugar algum que não seja sofrimento. Então, é a nossa disponibilidade, a nossa pequena disponibilidade que é necessária para que a gente aprenda o curso de Jesus, porque só com essa pequena disponibilidade o Espírito Santo faz todo o resto do trabalho necessário, tá bom? Então a gente faz assim uma respiração mais profunda, mais pausada, para deixar tudo lá do lado de fora e se concentrar só no propósito do Espírito Santo para essa lição de hoje para nós. E a lição 129 diz, é uma sequência da lição 128, vocês vão perceber aqui, da lição de ontem. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Então lembra que a lição de ontem, na 128, era o mundo que vejo não contém nada do que quero. Esse mundo ilusório aqui, esse mundo que foi inventado pela nossa mente, ele não contém nada do que a gente quer verdadeiramente, né? E Jesus segue na lição de hoje dizendo que, no entanto, além desse mundo, há um mundo que eu quero. Além desse mundo, há um mundo real, o lugar da verdade na mente certa. Jesus apela aqui ao poder da nossa mente de escolher entre os dois, o mundo sombrio da culpa e ódio do ego, ou um mundo repleto de luz de expiação do Espírito Santo, que reflete o seu amor. Então esse é o primeiro comentário do professor Kenneth Wapnick a respeito dessa primeira ideia da lição 129, que é a ideia principal, que é além desse mundo há um mundo que eu quero. E já no primeiro parágrafo da lição mesmo, de Um Curso em Milagres, Jesus nos diz, esse é o pensamento, né? Além desse mundo há um mundo que eu quero. Esse é o pensamento que se segue àquele que praticamos ontem. Jesus mesmo nos chama a atenção. Tu não podes deter-te na ideia de que o mundo é sem valor, pois se não vires que existe algo mais por que esperar, só ficarás deprimido. Então, a gente no fundo, acaba se conectando com a nossa mente certa que diz que além desse mundo há um mundo que eu quero. Porque se a gente não tivesse esse tipo de memória batendo na nossa mente, assim, batendo na porta da nossa mente, que a gente não tivesse esperança de algo melhor que isso aqui, ficaríamos muito deprimidos. Na verdade, é o que tem acontecido com muitos de nós. Porque a pessoa está tão na escuridão que ela não enxerga mais saída para nada. Então, e o professor Kenneth agora comenta dizendo que não é suficiente que nos seja dito que o mundo é sem valor, sem o próximo passo. Inerente à declaração acima está olhar com Jesus para esse mundo sem valor. E o que significa estar com Jesus olhando para esse mundo sem valor. Isso nos lembra que existe outra escolha que fizemos por outro professor. Se olharmos para o nosso mundo através dos olhos do ego, vamos ficar deprimidos e, em última instância, homicidas e suicidas. A seguinte passagem expressa esse resultado infeliz de termos adotado a conclusão errada do ego sobre os fatos certos. É uma longa passagem aqui do capítulo 31, bem importante, que diz: todas as suas estradas
só levam ao desapontamento, ao nada e à morte. As estradas que esse mundo pode oferecer parecem ser muitas em número, mas tem que vir o tempo em que todas as pessoas começarão a ver como são semelhantes umas às outras. E é aí que a gente começa a buscar por uma reversão do sistema de pensamento que a gente está acostumado. Porque homens morreram ao ver isso, porque não viram outro caminho exceto as trilhas oferecidas pelo mundo. Sem esperanças, como ele já falou lá em cima. E ao aprender que não levavam a lugar nenhum, perderam sua esperança. E apesar disso, era esse o momento em que eles poderiam ter aprendido sua maior lição. Todos necessariamente atingem esse ponto e vão além. É verdade, de fato, que não existe escolha alguma dentro do mundo, mas essa não é a lição em si mesma. A lição tem um propósito e nele vens a compreender para que ela serve. Seu propósito é a resposta à busca que todos têm que empreender quando ainda acreditam que existe uma outra resposta a ser achada. Então, quando a gente pensa que tem que ter um outro jeito, que tem que ter uma outra resposta, que tem que ter uma outra explicação para esse mundo insano, todo mundo vai chegar um dia nesse questionamento. Aprende agora, sem desespero, que não existe nenhuma esperança de resposta no mundo. Não procures mais esperança onde não existe nenhuma. Apressa agora o teu aprendizado e compreende que apenas perdes tempo, a não ser que vás além do que aprendeste para o que ainda está por ser aprendido. Faz eu me lembrar da postagem que eu fiz essa madrugada, dizendo que a gente não tenha pressa, mas que a gente não se atrase mais, né? Pois desse ponto mais baixo, o aprendizado conduzirá aos píncaros da felicidade, onde vês o propósito da lição brilhando clara e perfeitamente dentro da tua capacidade de aprender. Olhando através dos olhos de Jesus, aprendemos a sorrir diante de tudo que acontece, pessoal e coletivamente. Esse sorriso é impossível a menos que seus olhos sejam os nossos, né? Esse sorriso de ver tudo que acontece nesse mundo é impossível a menos que a gente veja com os olhos de Jesus e que fiquemos ao lado do seu amor. Só então teremos alegre e verdadeiramente escolhido ver outro mundo além desse aqui. A nossa ênfase, voltando na lição, a nossa ênfase não está em desistir do mundo, mas em trocá-lo pelo que é muito mais satisfatório, cheio de alegria e capaz de te oferecer paz. Pensas que esse mundo pode te oferecer isso? Jesus não fala de um mundo físico, tangível, mas de um mundo existente em nossos pensamentos. Mais uma vez, esse curso é um curso da mente. Não é um mundo para mudar a forma ou o efeito, porque tudo que a gente vê aqui é o efeito da projeção da nossa mente. Então, a causa está na mente. É por isso que Jesus pede que a gente desista do mundo na mente. Não é se suicidando ou matando outras pessoas, que a gente já viu muita gente chegando ao desespero de empreender
empreender coisas assim de matar outras pessoas, matar grupos de pessoas e depois se matar, né? Então, quer dizer, Jesus não está pedindo para a gente desistir do mundo no comportamento, mas ele pede que a gente desista desse mundo e desista de encontrar felicidade, paz e amor nesse mundo aqui, respostas nesse mundo aqui, do lado de fora da nossa mente. Então, Jesus não fala de um mundo físico, tangível, mas de um mundo existente em nossos pensamentos. Assim, trocar o mundo significa trocar os pensamentos do ego que fizeram o mundo, especialismo e culpa, pelos pensamentos de perdão e amor do Espírito Santo, a fundação do mundo real. Assim, então, Jesus nos pergunta, na verdade, se nós realmente acreditamos que nosso mundo, esse mundo aqui, ilusório, de sonho, pode oferecer a satisfação, a alegria e a paz que Ele pode, que Jesus pode oferecer, nos mostrando o mundo real. Talvez valha a pena dedicares um breve período de tempo para pensar uma vez mais sobre o valor desse mundo, Jesus nos diz. Talvez admitas que não há perda em abandonar qualquer pensamento de valor aqui. Entenderam? Talvez admitas que não há perda em abandonar qualquer pensamento que esteja dando valor a esse mundo aqui, achando que é esse mundo que vai nos fazer felizes. E as coisas desse mundo que vão nos fazer felizes. E que as metas desse mundo são essas metas superficiais, né? Tipo, carreira, trabalho, dinheiro, adquirir coisas, conquistar pessoas. Jesus está nos dando pelo menos esse tanto de crédito. Nesse ponto, percebemos que o mundo não conta nada do que queremos. O mundo que vês é de fato sem misericórdia, Jesus nos fala aqui, instável. Na verdade, o que ele fala aqui não é nenhuma novidade para nós, né? Então, o mundo que vês é de fato sem misericórdia, instável, cruel, indiferente a ti, rápido na vingança e implacável no ódio. Ele só dá para tirar e leva embora todas as coisas que te foram caras por um momento. Nenhum amor duradouro é encontrado, pois não há nenhum aqui. Esse é o mundo do tempo, em que todas as coisas chegam ao fim. Essa sentença final é importante, o professor Ken diz, porque ajuda nós, os estudantes, a evitar a armadilha de pensar que, quando Jesus diz, por exemplo, o mundo que vês é de fato sem misericórdia, ele se refere à nossa forma de vê-lo, não ao mundo em si mesmo. A forma da gente ver. Essa linha deixa claro que ele está falando do mundo da percepção e tempo. Tudo aqui termina, né? Em última instância morre, pois nada no mundo é eterno. Não importando o quanto as coisas pareçam ser maravilhosas, elas não duram. Esse é o mundo do tempo em que todas as coisas chegam ao fim. Existem muitas passagens através de Um Curso em Milagres que afirmam esse mesmo ponto. Falando do mundo que percebemos, um lugar de forma, corpos, mudança e finalmente morte.
Logo no início do livro, nós citamos talvez a declaração mais poética do curso sobre essa ideia, e nós a repetimos agora, que é uma passagem do capítulo 29. O que parece ser eterno, tudo isso terá um fim. As estrelas desaparecerão e a noite e o dia não mais existirão. Todas as coisas que vêm e vão, as marés, as estações e as vidas dos homens, todas as coisas que mudam com o tempo, que florescem e murcham, não retornarão. Onde o tempo estabeleceu um fim, não é onde o eterno pode ser encontrado. O Filho de Deus nunca pode mudar em função daquilo que os homens fizeram dele. Cristo, que é o nosso verdadeiro ser, não pode mudar em função daquilo que os homens, na verdade, o ego, fez de Cristo, né? Porque em última instância, a gente chegou num nível de ilusão tão profundo que a gente acredita que a gente é esse corpo, essa personalidade, esses papéis. Então, o Filho de Deus mesmo, o nosso ser com S maiúsculo, que é Cristo, que é o Filho de Deus, não pode mudar em função daquilo que a gente fez dele. Ele será o mesmo, ontem e hoje, pois o tempo não designou o seu destino, nem estabeleceu a hora do seu nascimento e de sua morte. Uma das maiores contribuições de um curso em milagres é desnudar as ilusões das noções do mundo sobre a verdade e falsidade, vida e morte, espírito e matéria, amor e ódio. O mundo foi feito para que não se pudesse escapar dos problemas. Encobrir nossa dor com pensamentos e percepções de beleza, bondade, verdade e amor não nos leva a escapar da nossa culpa. Pelo contrário, apenas o perdão traz o verdadeiro escape, devolvendo-nos a ausência de tempo e a beleza, bondade, verdade e amor que estão além de todas as formas. Elas estão refletidas no mundo real. O passo final antes do nosso retorno ao céu e ao nosso ser. Mais uma passagem da lição. Será uma perda achar, ao invés desse, um mundo em que é impossível perder? Em que o amor dura para sempre, o ódio não pode existir e a vingança não tem significado. Esse é o mundo real, que na verdade não é um lugar, mas o pensamento de cura perfeita. Quando escolhemos o sistema de pensamento do Espírito Santo de uma vez por todas, nos identificamos com seu princípio de expiação, o reflexo do amor eterno do céu, que nunca pode ser perdido. Nossas mentes, então, são curadas. E o sistema de pensamento do ego, separação, pecado, culpa, medo, dor, ódio e morte, desaparece, pois era mantido no lugar apenas por nossa identificação com ele. Na verdade, foi inventado. Quando mudamos nossa identidade e a colocamos, em vez disso, no amor de Deus, o ego se vai, junto com seu ódio e vingança, crueldade e dor. Será uma perda achar todas as coisas que realmente queres e saber que elas não têm fim e que permanecerão exatamente como as queres através do tempo? Então Jesus nos diz, é claro que você não vai perder coisa alguma. Olhe para a dádiva eterna que eu ofereço em lugar disso. No entanto, enquanto nos identificarmos com nossos corpos e especialismo,
vamos acreditar que desistir das coisas nesse mundo envolve sacrifício e perda. E a gente já viu várias vezes que, na verdade, Jesus não pede que a gente desista do mundo na forma, mais uma vez, e sim na mente que pensa esse mundo. Assim, precisamos de um professor para nos instruir de modo diferente. E o seguinte poema de Ellen, As Dádivas do Céu, foi escrito para mim quando o presente de Ellen, uma medalha do Espírito Santo, foi roubado. A Ellen fez esse poema para o professor Ken. E ele expressa docemente a mensagem de Jesus a todos nós sobre a impossibilidade de perda real e a reconfortante mensagem da expiação. Ninguém pode roubar a infinitude, pois quando algo é levado, os anjos juntam suas asas e fecham o espaço tão rapidamente que isso parece ser ilusão. Não acontecido, desfeito. Ninguém pode tirar do todo. Sua própria completeza é uma garantia de que ele é completo para sempre. Não pode haver perda que não seja restaurada, mesmo antes de acontecer. Ninguém pode diminuir o amor. Esse é o sinal de que a perda é impossível. Parecia que isso tinha ido embora. No entanto, os anjos rapidamente vieram e prometeram que iriam trazê-lo de volta para você. Mais um pedacinho aqui da lição. Porém, até mesmo essas coisas, as dádivas do mundo real, serão finalmente trocadas por algo de que não podemos falar, pois daí em diante vais para um lugar em que as palavras fracassam inteiramente, para um silêncio no qual a linguagem não é falada, mas certamente compreendida. Porque a gente vai chegar num ponto em que Jesus nos diz que a gente vai viver um sonho feliz aqui, né? No sonho, até que Deus dê o último passo e a gente volte definitivamente à consciência de unicidade em Deus, a consciência do céu. Mas aí, nesse nível, palavra nenhuma mais pode nos ensinar, porque não precisa. A gente só está estudando, Jesus só está se utilizando de símbolos, de palavras, para nos ajudar a voltar para a mente, voltar para o céu. No momento em que Deus der o último passo, a gente não precisa mais ser lembrado de nada, não é verdade? Tem isso que ele está falando nesse parágrafo. E aí o professor Ken completa, né, dizendo que essa lição se refere a 3 mundos. O mundo do ego, que é sem misericórdia, instável e cruel. O mundo real, que corrige o ego, suas dádivas amorosas, refletindo o amor do céu e se tornando a ponte que permite que Deus dê o último passo, no qual ele se abaixa e nos ergue até o céu. Como Jesus diz, não existem palavras para descrevê-lo. No entanto, temos esses parágrafos iniciais de A Morada Imutável para refletir para nós sua quietude e paz. Existe um lugar em ti. Deixa eu dizer aqui para vocês que é uma passagem do capítulo 29. Existe um lugar em ti onde todo esse mundo foi esquecido, onde nenhuma memória de pecado e nenhuma ilusão ainda paira. Existe um lugar em ti que o tempo deixou, no qual os ecos da eternidade são ouvidos. Existe um lugar de descanso tão quieto
que nenhum som, a não ser um hino do céu, se eleva para alegrar Deus Pai e Deus Filho. Onde ambos habitam, eles são lembrados. E onde eles estão, está o céu e a paz. Não penses que és capaz de mudar a sua morada, pois a tua identidade habita neles. E onde eles estão, tu tens que estar para sempre. A imutabilidade do céu está em ti, tão profundamente interiorizada que tudo nesse mundo apenas passa ao largo, despercebido e sem ser visto. A infinidade serena da paz sem fim te cerca gentilmente em seu abraço suave, tão forte e quieta, tão tranquila no poder do seu Criador, que nada é capaz de invadir o sagrado Filho de Deus no seu interior. Que coisa maravilhosa! Dito de forma sucinta, a sequência é do mundo do ego para o mundo real. Então a gente, com esse treino de Jesus, se a gente realmente tiver em total disponibilidade, sinceridade, entrega, de aprender com ele como que ele fez para voltar para casa, a sequência é essa de aprendizado, né? Do mundo do ego para o mundo real e do mundo real para o céu. Na verdade, é claro, não existe sequência nem mundos separados. Estamos em uma jornada sem distância. Como poderíamos viajar para o lugar total quando nunca o deixamos? Sim, porque em última instância, o que Jesus nos ensina em Um Curso em Milagres? Mais uma vez vou dizer, em última instância, nós nunca saímos do céu. Acontece que a gente entrou num sono profundo e a gente ainda não despertou desse sonho. Certo? Então, como poderíamos fazer essa transição de sequência do mundo do ego para o mundo real e depois para o céu, quando na verdade nunca o deixamos? A comunicação sem ambiguidade, clara como o dia, permanece limitada por toda a eternidade. E o próprio Deus fala com seu Filho como o seu Filho fala com ele. A sua linguagem, a linguagem de Deus, não tem palavras, pois o que dizem não pode ser simbolizado. E também, no Curso em Milagres, no livro texto, Jesus nos diz que as palavras são símbolos de símbolos, portanto, duplamente afastadas da verdade. O professor Kenneth diz que na passagem inicial da canção da oração, ele expressa esse nível de comunicação do pai com o filho. A canção que o pai canta para o filho e o filho canta para o pai. Essa canção não tem notas, intervalos, harmonia musical, partes ou forma. Na verdade, ela está inteiramente além da forma, e sua inefabilidade revela a si mesma como o céu, o estado de perfeita unicidade e amor além de todas as palavras, porque está além de todos os símbolos. Então, realmente, quando eu dizia assim, né, para os meus consulentes, vamos dizer assim, que muitas vezes essa crença que a gente tem equivocada de que a gente só se entende com diálogo, conversando, né? Nem sempre é verdadeiro, porque as palavras a gente não consegue exprimi-las. Muitas vezes a gente fala algo e a pessoa entende outra coisa totalmente diferente. E às vezes um diálogo só piora uma situação. Mas se a gente
entregar todos esses pensamentos equivocados que surgem num conflito, num relacionamento, a gente entregar ao Espírito Santo para que ele corrija e que nesse ínterim a gente permaneça em silêncio, em paz. Então, se a gente tiver que realmente chegar ao nível da forma, do comportamento, de falar alguma coisa, vai ser de um outro lugar, de um lugar de paz, que vem da correção do Espírito Santo, e aí então realmente a gente pode ter um perdão verdadeiro aí nesse relacionamento, mas o ego é o primeiro a responder em qualquer situação. Então, ele sempre quer estar certo e provar que o outro está errado, não é? E atacar ou se defender. Então, como Jesus diz mesmo aqui, né? Palavras são símbolos de símbolos e estão duplamente afastadas da verdade. E o professor Ken colocou mais uma passagenzinha aqui, depois que ele disse, né, que as palavras estão além de todos os símbolos, né? Quer dizer, a perfeita unicidade e amor está além de todas as palavras, né? Porque está além de todos os símbolos. E aí ele coloca essa passagem aqui, que não há nenhum símbolo para a totalidade. A gente quer ter símbolo para tudo, né? E na verdade, justamente porque Jesus sabe que a gente quer ter símbolos para tudo, é que ele mandou um livro para nós, mas o livro também é um símbolo, né? Mas ele fala a nossa língua, vamos dizer assim, né? Jesus fala a nossa língua, então, para que a gente pudesse compreender o seu curso, ele tinha que falar a nossa língua. Então, teve que ser em forma de livro. Não há nenhum símbolo para a totalidade. A realidade é conhecida, em última instância, sem forma, sem retrato e sem ser vista. Dá boas-vindas ao poder que está além do mundo dos símbolos e das limitações. Ele quer meramente, Deus quer meramente ser e assim meramente é. O seu conhecimento, voltando na lição, o seu conhecimento de Deus, né? Não, o seu conhecimento do Espírito Santo aqui. Porque Jesus fala muito no livro, seu, sua, ele, com a primeira letra em maiúsculo, só que a gente vai percebendo conforme ele está falando no texto, se ele está falando de Deus ou do Espírito Santo. Então, o seu conhecimento é direto, totalmente compartilhado e totalmente uno. Então, ele está falando de Deus aqui. Como tu, que permaneces preso a esse mundo, estás longe disso. Então, de novo, para ficar bem compreensível. O conhecimento de Deus é direto, totalmente compartilhado e totalmente uno. E aí Jesus diz, como tu, que permaneces preso a esse mundo, está longe disso, do conhecimento. Então, conhecimento mesmo a gente só vai ter com Deus quando Ele der o último passo e nos alcançar e nos levar de volta para o céu. E, no entanto, olha só, como tu que permaneces preso a esse mundo está longe disso, mas, e no entanto, como estás perto quando o trocas pelo mundo que queres. Nenhuma individualidade existe no estado de perfeita unicidade do céu. Não existe individualidade, indivíduo. No entanto, não vamos das nossas experiências corporais diretamente para casa, mas do mundo do corpo para o mundo real da mente. A gente precisa fazer essa transição porque a gente está muito identificado com o corpo, com forma.
Então, primeiro a gente precisa lembrar que a gente é mente e voltar para a mente, para depois poder voltar para a consciência da unicidade. Esse passo intermediário nos faz olhar para a culpa e perceber que ela foi inventada, assim dissolvendo sua existência. Quando a culpa se vai, tudo o que resta é o amor em nossas mentes certas, o mundo real da mente. Nós, portanto, ficamos parados diante da porta do céu, trazida pelo perdão ao nosso irmão, que é transformado em nosso ser. E aqui tem uma passagem do capítulo 26 que diz: perdoa o passado e deixa-o ir, pois ele já se foi. Tu já não te encontras na terra que está entre os dois mundos. Foste adiante e alcançaste o mundo que está na porta do céu. Não existe nenhum obstáculo para a vontade de Deus, nem existe necessidade alguma de que mais uma vez repitas a jornada que terminou há tanto tempo atrás. Olha gentilmente para o teu irmão e contempla o mundo no qual a percepção do teu ódio foi transformada em um mundo de amor. Então, assim, na verdade, em última instância, Jesus diz é que no mesmo instante em que a gente perguntou para Deus se era possível existir separação, se era possível a gente ser separado, ter um mundo à parte de Deus, ser sozinho, a gente teve esse, vamos dizer, momento de escolha equivocada na mente e no mesmo instante Deus disse que não seria possível a gente ser separado, mas que a gente poderia acreditar que sim. Então, nesse instante, Deus já nos deu a dádiva da salvação. Mas, a cada instante, a gente escolhe aquele pensamento equivocado de separação de novo, e 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 de novo. É por isso que Jesus fala aqui: não existe nenhum obstáculo para a vontade de Deus. Não há nada que possa ir contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que o filho fosse separado, saísse do céu, se separasse dele mesmo e se fragmentasse em bilhões de consciências. Não é a vontade de Deus isso. Então, na verdade, nunca aconteceu. Então, não existe, não existe nenhum obstáculo para a vontade de Deus e nem existe necessidade alguma de que mais uma vez repitas a jornada que terminou há tanto tempo atrás. Agora, o último passo é certo. Agora estás a um instante da intemporalidade. Daqui só podes olhar para frente, nunca mais para trás. Chegou num curso de milagres, não tem volta, gente. Nem que o ego esperneie, não tem mais como, porque agora a gente já ouviu a verdade. E aí a gente já acessou aquela parte da mente que lembrou, em algum nível, por mais que a gente ainda perceba que a gente precisa praticar, que a gente precisa continuar estudando, que a gente precisa continuar treinando o perdão, que muitas vezes a gente acha que a gente não aprendeu nada, que a gente não está fazendo certo, mesmo que o ego faça isso com a gente, nos tente achar que isso tudo aqui é em vão, não tem mais volta, ego. Não adianta, pode sapatear, pode gritar, pode se escabelar, porque nunca mais a gente vai voltar para trás para ver de novo o mundo que não queres. Você não pode olhar para trás, o professor Kenneth está dizendo aqui, porque o mundo contra o qual você escolheu já desapareceu. Quando despertamos do sonho, não há nada a se lembrar,
Porque despertar é entender a partir de dentro da mente, não uma ciência intelectual, mas um saber que a separação nunca aconteceu. Não é um pensamento cerebral, mental aqui no nível da forma, não tem nada a ver com isso. Isso significa que o mundo nunca aconteceu. E então não há nada a se lembrar. Por que eu tenho que me lembrar de algo? Se eu nunca dormi, nunca adormeci, nunca saí de casa, nunca me esqueci de nada. E eu acho que essa passagem aqui do capítulo 18 vai fortalecer essa ideia que o professor Ken falou agora. E quando a memória de Deus estiver vindo a ti no lugar santo do perdão, não te lembrarás de nenhuma outra coisa, e a memória será tão inútil quanto o aprendizado, pois o teu único propósito será criar. Entretanto, não podes ter o conhecimento disso enquanto todas as percepções não forem limpas e purificadas e finalmente removidas para sempre. As percepções, ponto de vista, julgamento e todas as nossas crenças. O perdão apenas remove o que não é verdadeiro. Crença já quer dizer que não é verdadeiro. A gente nunca se deu conta disso. Mas crença é algo inventado. Não tem nada a ver com a verdade. Então, o perdão apenas remove o que não é verdadeiro, erguendo as sombras do mundo e carregando-o são e salvo dentro da sua gentileza para um mundo resplandecente da percepção nova e limpa. Lá está o teu propósito agora. E é lá que a paz te espera. O perdão cumpriu sua função de remover os bloqueios à consciência da presença do amor. Essa é a frase crucial da introdução do livro-texto de Um Curso em Milagres. Que aqui a gente não está para aprender o que é o amor, e sim remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua natureza. A paz de Deus permanece para ser instantaneamente substituída pela paz de Deus em si mesmo. Em seu último passo, no último passo que Deus vai dar, a mudança final do mundo real, através do qual despertamos do sonho. Aqui está o mundo que vem tomar o lugar do outro, à medida que soltas a tua mente das pequenas coisas que o mundo apresenta para manter-te prisioneiro. Não lhes dê valor e desaparecerão. Estima-as e te parecerão reais. As coisas que percebemos no mundo, então, são simplesmente sombras dos pensamentos de separação, pecado e culpa na mente. É só a partir desses pensamentos que poderemos liberar a nós mesmos. O tomador de decisões na nossa mente olha para o ego com Jesus e diz: eu cometi um equívoco. Não quero mais o sistema de pensamento de individualidade, mas quero seu amor. Não preciso mais do mundo como uma defesa para proteger e preservar minha identidade separada, mantendo minha mente oculta. Então, nós fugimos da mente. A mente está oculta para nós e é por isso que a gente se identifica tanto com o corpo. Lembre-se de que o propósito do ego para o mundo é ser sem mente, o que é alcançado inculcando o medo de mudarmos nossas mentes e escolhermos um professor diferente. Quando não tememos mais o amor de Jesus, valorizando o amor de Deus mais do que o especialismo do ego, deixamos
de tentar proteger a nós mesmos da mente, o que se torna a ajuda para escolhermos a única vontade que vai nos levar para casa, que é a nossa vontade una com a vontade de Deus, que é a mesma. A vontade de Deus para nós é a nossa vontade. Assim não temos necessidade de um mundo, porque não temos necessidade de nos manter sem mente. O ponto principal, mais uma vez, é que não libertemos nossas mentes das coisas do mundo, mas da culpa que dá o propósito ao mundo. Foi a culpa que projetou um mundo. Foi a culpa na mente que projetou o mundo. A culpa estava na mente. Foi tão insuportável conviver com aquela dor na mente, com aquela dor da culpa, de achar que a gente era responsável pela separação de Deus, de que realmente a separação tinha acontecido por causa desse pensamento equivocado, que a gente fugiu da mente projetando um ser ilusório e um mundo ilusório. Figuras, um mundo de figuras e imagens. Uma vez livres da nulidade da culpa, nossas mentes estão livres para retornarem ao Espírito Santo, que alegremente nos leva através da ponte para o mundo real. Da ponte para a mente, o lugar da verdade e da beleza. E segue-se aqui uma passagem do capítulo 16 que diz: o que a culpa tem formado é feio, amedrontador e muito perigoso. Não vejas nisso qualquer ilusão de verdade e beleza. E se grato, porque há um lugar onde a verdade e a beleza esperam por ti. Vai em frente para encontrá-las com contentamento e aprende o quanto te espera pela tua simples disponibilidade para renunciar ao nada, porque é nada. Tal é a escolha. O que podes perder ao escolheres não dar valor ao nada? Jesus nos assegura que não vamos perder nada por escolhermos contra o nada. No sistema de pensamento do ego, no entanto, sacrifício e perda são os fatores principais. Eu desisto de algo para conseguir algo em troca. Se eu for ter o especialismo, preciso sobreviver, preciso prestar atenção a ele, ao mundo, ao especialismo. Se vou ser redimido por Deus pelo que roubei dele, tenho que recompensá-lo com sacrifício, Se é que vou ser redimido por Deus pelo que roubei dele, o pensamento do ego, tenho que recompensá-lo de alguma maneira, e geralmente, com sacrifícios, perdas, Mas, no entanto, depois o ego diz que Deus não vai nos perdoar, que ele vai nos destruir, Bem, além disso, o ego ensina que sempre existe perda se eu segurar a mão de Jesus. No entanto, nós ensinamos de modo diferente. E está aqui no Manual dos Professores. É necessário um grande aprendizado para reconhecer e aceitar o fato de que o mundo não tem nada para dar. O que pode significar o sacrifício do nada. Não pode significar que tenhas menos por causa disso. Não há sacrifício nos termos do mundo que não envolva o corpo. Pensa um pouco sobre o que o mundo chama de sacrifício. Poder, fama, dinheiro, prazer físico. Quem é o herói a quem todas essas coisas pertencem? Poderiam significar alguma coisa a não ser para um corpo? É para o corpo que poder, fama, dinheiro, prazer físico significa alguma coisa. No entanto,
um corpo não é capaz de avaliar. Ao buscar essas coisas, a mente se associa ao corpo, obscurecendo sua identidade como mente e perdendo de vista o que realmente é: mente. Uma vez ocorrida essa confusão, vem a ser impossível para a mente compreender que todos os prazeres do mundo não são nada. Mas que sacrifício, e é sacrifício de fato, tudo isso acarreta? Ele quer dizer, e que sacrifício, e é sacrifício de fato, tudo isso acarreta, né? A gente correr atrás de fama, dinheiro, prazer físico. Agora a mente condenou-se a buscar sem jamais achar, a ser para sempre insatisfeita e descontente, a não saber o que realmente quer achar. Incidentalmente, os 4 valores terrenos enumerados nessa parte, acho que do Manual dos Professores, eu não sei bem, que ele não deixou bem específico. Mas ele quer falar um pouco sobre uma declaração de Freud no seu trabalho Leituras Introdutórias sobre Psicanálise, falando sobre o artista. Ele está oprimido por necessidades instintivas excessivamente poderosas. Ele deseja ganhar fama, poder, dinheiro e o amor de uma mulher. Assim, aprendemos que nossa escolha pelo mundo real do Espírito Santo, em vez do mundo de separação e dor do ego, não acarreta perda, mas ganho da nossa identidade como mente, cuja consciência nós aparentemente perdemos em um único instante de insanidade. E Jesus diz no Manual de Professores: professor de Deus, não te esqueças do significado do sacrifício e lembra-te do que cada decisão que tomas necessariamente significa em termos de custo. Decide-te por Deus e todas as coisas te são dadas sem qualquer custo. Decide-te contra Deus e escolhes o nada ao preço da consciência de tudo. Esse mundo não contém nada do que realmente queres, mas o que escolhes em seu lugar é o que de fato queres. Deixa que ele te seja dado hoje. Ele só está à espera de que o escolhas para tomar o lugar de todas as coisas que buscas, mas não queres. De novo, gente, ó. Esse mundo não contém nada do que realmente queres, mas o que escolhes em seu lugar é o que de fato queres. Deixa que ele te seja dado hoje. Ele só está à espera de que o escolhas para tomar o lugar de todas as coisas que buscas, mas não queres. Todas as coisas que a gente busca aqui nesse mundo não é o que a gente quer. É por isso que tem tanto conflito e tanto sentimento de frustração, culpa, medo, desolação, desespero, confusão, que uma hora a gente quer, daqui a pouco a gente não quer. Daqui a pouco a gente acha que é importante, depois já não é mais aquilo que é importante. Jesus está apelando mais uma vez à nossa sanidade e razão para fazermos a escolha certa. O que não é realmente uma escolha de forma alguma, uma vez que as duas alternativas são cuidadosamente pesadas. Também Manual dos Professores, essa passagem. Os professores de Deus não podem sentir nenhum arrependimento em abrir mão dos prazeres do mundo. É sacrifício abrir mão da dor? A gente ainda acha que é. Pode até estar inconsciente ainda, mas a gente ainda acha que é sacrifício abrir mão da dor. Gente, totalmente insano esse sistema de pensamento do ego, né? Agora a gente já sabe.
Algum adulto se ressente quando desiste dos brinquedos de quando era criança? Alguns sim, conheço. Uma pessoa cuja visão já vislumbrou a face de Cristo, por acaso olha para trás com saudade de um matadouro? Ninguém que tenha escapado do mundo e de todos os seus males olha de volta para ele com condenação. Quem, em sua mente sã, escolhe nada em substituição a tudo? Em sua mente sã, não. Por isso que a gente, na verdade, nunca saiu do céu. Mas na mente louca, insana, perturbada, aí sim. Então, Jesus pede que a gente pratique a nossa disponibilidade para fazer essa troca durante 10 minutos pela manhã e à noite e uma vez mais entre uma e outra. E a recomendação, então, é praticar por 30 minutos. Não é 30 minutos, ele pediu 10, né? 10 manhã, tá, 10, tá, 30 minutos durante o dia. Mas Jesus claramente gostaria que pensássemos durante o dia todo sobre o que realmente queremos, especialmente quando nos sentirmos tentados a esquecer. Então, Jesus pede que a gente comece com isso, com essa ideia. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Escolho ver esse outro mundo ao invés desse, pois aqui não há nada do que eu realmente quero. Você não pode dizer essas palavras com significado enquanto tentar preservar seu especialismo. O professor Ken está nos chamando nossa atenção. Assim, você precisa prestar atenção cuidadosa a esse desejo. De outra forma, essas serão só palavras vazias, que na verdade não significam nada. Os exercícios não vão funcionar se a gente ficar falando da boca para fora como se fossem afirmações positivas, gente. Não dá certo. Os exercícios não vão funcionar e você vai acreditar que fez sua parte, mas que Jesus e seu curso falharam com você. Tente entrar em contato com o pensamento que diz: eu valorizo minha individualidade, especialismo e estar certo mais do que o amor de Deus. Eu prefiro estar certo do que o amor de Deus. Agora, você pode fazer uma escolha significativa, como essa passagem explica, descrevendo a futilidade de buscar o que queremos no mundo. O professor Ken está colocando isso daqui para que quando a gente for fazer essa lição, dizendo que além desse mundo, tem um mundo que eu quero e que eu escolho ver esse outro mundo ao invés desse, pois aqui não há nada que eu realmente quero. Se eu ficar falando isso como uma afirmação positiva, eu não vou estar fazendo a lição como Jesus está pedindo. Porque a gente precisa reconhecer que a gente está falando da boca para fora, que no fundo a gente reconhece que a gente não quer abrir mão desse mundo. A gente tem medo do amor. A gente tem medo de perder a individualidade e o especialismo. Mas se a gente reconhecer esse medo, a gente pode entregar isso para o Espírito Santo desfazer. Então, aí o professor Ken coloca nessa passagem aqui, que diz: quem estaria disposto a ser afastado de todas as estradas do mundo, a não ser que compreendesse a sua real futilidade? Pensa como se a gente estivesse na corrida dos ratos, assim, ou dentro de um labirinto, sabe? Se a gente olhar para esse labirinto acima do campo de batalha com Jesus, a gente vai ver que são estradas fúteis que não vão dar em lugar nenhum. Mas se a gente tá lá, se identificando com o personagem que tá no labirinto, correndo na corrida dos ratos lá, a gente não compreende a futilidade do que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente precisa reconhecer
e se desidentificar desse personagem e assistir todas as cenas, todas as situações, assistir a tagarelice mental acima do campo de batalha junto com Jesus, para que a gente reconheça aquilo, veja toda aquela ilusão lá, mas não dê realidade para ela, nem se identifique com aquele ratinho que está correndo lá, né? Não é necessário que ele comece com isso para buscar um outro caminho em lugar delas? Não é necessário que primeiro tu se eleve em cima desse labirinto e reconheça que aquilo lá não vai levar para lugar nenhum? Porque enquanto tu está se identificando com o ratinho que está lá dentro do labirinto, tu não vê mais nada. Tu tá no escuro total, não reconhece a futilidade de nada, só acha que uma hora tu vai encontrar o caminho, sendo que não tem saída em lugar nenhum. Então não é necessário, Jesus nos pergunta, não é necessário que ele comece com isso, né? Estar disposto a se afastar daquilo e olhar o quanto é fútil. Não é necessário começar com isso para buscar um outro caminho em lugar delas? Pois enquanto vê uma escolha onde não existe nenhuma, que poder de decisão pode ele usar? A grande liberação do poder tem que começar com o aprendizado do lugar aonde ele onde ele realmente tem utilidade. E que decisão tem poder se é aplicada a situações sem escolha? Então, de novo. Pois, enquanto vê uma escolha onde não existe nenhuma, pensa lá o ratinho dentro do labirinto, tá? Ele tem várias escolhas, ele acha que ele vê várias escolhas onde não existe nenhuma, porque nenhuma tem saída. Então, que poder de decisão ele pode usar ali? Só escolhendo em ilusões. Escolhe uma ilusão, outra ilusão, que só muda de forma, muda o caminho, né? Mas vai dar no nada de novo. A grande liberação do poder tem que começar com o aprendizado do lugar aonde ele tem realmente utilidade. E que decisão tem poder se é aplicada a situações sem escolhas? Não tem escolha ali, então qual é o poder na minha decisão que vai fazer alguma coisa naquela situação ali? Então a escolha é simples, então logo vemos as duas escolhas, uma do lado da outra. Vê tudo com os olhos do ego, nesse caso que eu tô falando, a gente tá lá dentro daquele labirinto se identificando com o ratinho que só troca de ilusão e nenhuma delas tem saída, ou se a gente vai se elevar acima desse labirinto para olhar com Jesus, para que Jesus mostre para nós que aquilo lá é só uma imagem ilusória inventada. E agora vem essa linda sentença, o professor Kenneth nos diz. Em seguida, Jesus pede, né? Ele está nos falando como é que é para a gente fazer essa meditação dessa lição, né? Além desse mundo, ao mundo que eu quero, tarará, tarará. E em seguida, fecha os teus olhos sobre o mundo que vês e na escuridão silenciosa, observa as luzes que não são desse mundo iluminarem-se uma por uma, até que o lugar onde uma começa e a outra termina perca todo o significado, à medida que elas se fundem em uma só. Com o tempo, conforme você praticar, verá a luz em outra pessoa. Não uma luz física, porque você a terá visto em si mesmo. Ao fazer isso de forma mais consistente, dia após dia,
vai perceber que a luz é a mesma em todos. Então, a declaração onde uma luz começa e outra termina se torna sem significado, porque você percebe que a luz em seu irmão e em você mesmo é uma só, assim como é em Jesus. Essa é a única luz na sua mente, pois é a luz de Deus. Uma simples presença unificada, sem início nem fim. No entanto, você precisa praticar com todas as circunstâncias e relacionamentos, incluindo seu relacionamento com você mesmo, nas quais for tentado a ver apenas escuridão e aspectos do especialismo. Assim, seus olhos vão se fechar para a separação e se abrir para a unicidade, como diz aqui nessa passagem do capítulo 7. A não ser que percebas a sua criação verdadeiramente, a criação de Deus, não podes conhecer o Criador, pois Deus e sua criação não são separados. A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua sanidade e o teu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, pois Ele é o que tu és. Então, a unicidade do Criador e da criação, né? Como diz aquela outra passagem que Jesus fala num Curso em Milagres, que eu nunca sei onde é que fica, mas que ele diz, né? Que ninguém sabe, que a gente sabe que Deus é a causa, né? E nós somos o efeito. Então, não é ao contrário, mas então Deus é a causa, só que não se sabe onde Deus termina e onde o Filho começa. É muito lindo. Isso é a gente tentar compreender um pouquinho o que seja a unicidade do Filho e do Pai. E Jesus nos diz que hoje, tá longa essa lição, hein, gente? Nossa! Ó, mas já vai ter já mais uma página e termina aqui. Hoje, um dia de graça te é dado e nós agradecemos. Nesse dia, reconhecemos que aquilo que temias perder era apenas a perda. Então, o professor explica aqui para a gente entender melhor. O que você temia perder era o pensamento de individualidade do ego, que não é nada. Esse ser individual representa a perda da nossa identidade como Cristo, que é tudo. Nosso perdão nos permite reconhecer a diferença entre a falta de valor do nada e o valor de tudo. E nós nos lembramos do que realmente queremos. Com essa parte do manual de professores, ele explica ainda mais. Podes acreditar que esse curso exige o sacrifício de tudo aquilo que realmente aprecias. Em um certo sentido, isso é verdadeiro, pois aprecias as coisas que crucificam o Filho de Deus e o objetivo desse curso é libertá-lo. Mas não te enganes a respeito do que significa o sacrifício. Significa sempre abrir mão do que queres. Que o sacrifício para o ego significa sempre abrir mão do que queres. E o que é, ó professor de Deus, que tu queres? Jesus pergunta. Foste chamado por Deus e respondeste. Sacrificarias agora esse chamado? Pergunte-se, ó professor de Deus. Questione-se. Nessas alturas, sacrificarias agora esse chamado de Deus a ti? Quem em sua mente certa iria jamais escolher sacrificar aquele chamado, uma vez que tenha se lembrado que ele era o seu próprio? Chamando-o para a graça que dissolve todos os pensamentos de perda e sacrifício? Sim, porque em última instância é o nosso próprio ser verdadeiro que está nos chamando. Na lição agora Jesus diz, compreendemos agora que não há perda,
Pois enfim, vimos o seu oposto e estamos gratos porque foi feita a escolha. Lembra-te da tua decisão a cada hora e reserva um momento para confirmar a tua escolha, deixando de lado quaisquer pensamentos que tenhas e considerando brevemente apenas isso. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Então, mas lembre-se de reconhecer que no fundo a gente não quer abandonar a individualidade, que a gente tem medo de nos voltarmos para o amor, mas pedir a ajuda do Espírito Santo e de Jesus para que a gente faça essa volta para a mente e para o mundo real. E o professor Ken nos diz, ele quer comentar essa parte, porque depois Jesus volta, né? Porque Jesus pede pra gente repetir, né? Essa frase, o mundo que vejo não contém nada do que quero, e além desse mundo há um mundo que eu quero. E aí o professor diz, não apenas é importante se lembrar da sua decisão a cada hora, mas durante o dia todo também. Quando você se tornar consciente dos pensamentos do ego, julgamento, ataque, especialismo, não se sinta culpado, mas vá rapidamente a Jesus pedindo ajuda para olhar para a situação de forma diferente. Isso significa olhar para o propósito que você deu à situação, que é uma defesa contra o seu propósito de perdão que você agora está pronto para aceitar. Crucial esse processo é o reconhecimento de que parte da sua mente não quer o mundo da luz e amor. Parte da mente insana, né? Mas a outra parte, a nossa mente certa, o nosso verdadeiro ser, sim, ele quer. É essa parte que está nos chamando. De outra forma, você não estaria fazendo essas lições. Torna-se consciente dessa divisão. Tornar-se consciente dessa divisão permite que você peça ajuda a Jesus para mudar sua mente. Dessa forma, dizendo com real intenção dessa vez. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. E além desse mundo, há um mundo que eu quero. Estamos prontos agora, depois que a gente chamou Jesus, né? Para nos ajudar a ver cada situação com os propósitos dele, com o propósito do perdão. Agora sim estamos prontos para passarmos a lição final nessa série que reforça o poder de escolha de nossas mentes, poder de escolha do nosso tomador de decisões, que é a única coisa que vai nos tornar felizes. E é aí que está o nosso livre-arbítrio, que tanto se fala em livre-arbítrio. Sim, temos um livre-arbítrio, que é escolher com qual professor a gente quer seguir aqui nesse sonho, né? Se é com o Espírito Santo ou se é com o ego, se é enxergar tudo, se é entregar tudo aos propósitos do ego, que é manter o especialismo, a separação, que é ele se manter e manter o mundo do jeito que ele parece ser, né? Ou se a gente vai entregar para o Espírito Santo para que esse mundo de dor, sofrimento e morte desapareça e a mente insana desapareça junto com ele. E aí a gente vê que é isso que é a única coisa que vai nos tornar felizes. É isso, meus amores. Nossa, cansei de ler hoje, tô até sem fôlego já, não tinha trazido nenhuma aguinha. Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Fiquem com Deus, pratiquem com Jesus e a gente se vê amanhã. Beijo, tchau, tchau.